mais um Brothers in Christ. O meu nome, como todo mundo já sabe, e quem não sabe, é Brenner. E esse menino lindo aqui é o Otávio. Como é que vocês estão? Pra falar a verdade, a gente tá com muita saudade disso, do nosso canal, de fazer isso. Ficamos apenas uma semana sem vídeo. E todo esse percurso, toda a galera, tipo, e aí, meu, o que tá acontecendo? Cadê o vídeo, Não vai. Enfim, hoje nós vamos falar, porque como vocês já viram aí na descrição do vídeo, é Quebrando o Tabu. Esse é o novo quadro do canal. Nós ficamos uma semana elaborando isso porque pensamos bastante para fazer isso. É algo que leva um pouquinho de seriedade para se falar, porque mesmo que nós somos alguém bem extrovertido e gostamos de falar bem, Charlie Brown, Uau, já ganhei! é algo que deve ser tratado sério, porque tabu é uma coisa séria, principalmente no cristianismo. Tem uma força muito grande quando a relação é cristianismo e religiosidade. É algo que sempre vai um contra o outro. Não de agora. É uma bosta. Desde a época de Jesus, ele enfrentou isso tudo, galera. E teve N situações que os fariseus, eles eram religiosos no 12. Eles comiam o Pentateuco e todas as leis de Moisés, mas não praticavam, eles seguiam isso como um tabu. Tanto é que diz Paulo no capítulo de Atos 17, ele fala bem assim, ele diz, né, que a galera religiosa daquela época, eles eram poetas, entende? Eles não diziam a Bíblia, eles recitavam a Bíblia, eles não interpretavam ela, eles recitavam, eles apenas pegavam uma passagem do livro antigo, da história antiga, e lia pra galera. E eles eram vistos como sacerdotes. O tema de hoje, em Lucas 8:43 ao 48, que é a passagem em que Jesus está passando numa determinada cidade com seus discípulos e tem uma grande multidão, e nessa situação toda tinha a mulher de fluxo de sangue, como nós havíamos falado com vocês, e que naquela época, galera, ela tinha 12 anos esse problema e estava lutando diariamente contra esse problema, já tinha zerado todo o seu método de investimento contra essa doença, pagou altos médicos e nada resolvia. E naquela época, mulheres, principalmente as mulheres naquela época, quando elas menstruavam, isso era considerado algo sujo da sociedade. No período menstrual, as mulheres, elas ficavam afastadas e tudo que elas tocassem se tornaria impuro. Tem alguns teólogos da época, né, e alguns estudos que dizem que naquela época os maridos já faziam pequenas casas dentro de suas casas, no quintal, afastado, para aqueles períodos de menstruação. Para eles era um período impuro da mulher, era um período que elas ficavam doentes. E isso é algo, né? Um tabu, né, galera? Um tabuzão bem grande. Que já foi quebrado, mas naquela época isso era dado como verdade. A mulher entrou no período menstrual, ela estava excluída da sociedade. Eles iam e colocavam ela separada. Agora, vocês pegam o quesito dessa mulher, olha a situação dela. Ela estava 12 anos afastada de todos da sociedade, todo mundo. Não só da família. Não só da família. Ela não podia ir no mercado, saca? Diz na palavra que ela perdeu tudo. Dinheiro, família, ela tentou de tudo para que aquilo acabasse. E realmente ela não tinha só uma menstruação. Ela tinha um fluxo de sangue. O que quer dizer fluxo de sangue? Ela tinha uma hemorragia interna que, consequentemente, era externa também, porque, né, o sangue precisa sair para algum lugar. Então, consequentemente, ela gastou com inúmeras coisas, tratamentos e coisas. Naquela época já existia médico e tratamento, porém era uma escassez de conhecimento, assim dizer, né? E o preço? Muito caro. Muito alto. Então, assim, foram 12 anos bem sofridos, se você for parar para analisar um pouco. E continuando a passagem, quando ela tomou a coragem, porque ela ouviu que Jesus estava passando naquele local, ela se encheu de coragem e foi ao encontro de Jesus. Ela colocou na cabeça dela, não, se eu tocar Jesus eu vou ser curado. Eu só preciso tocar. E ela foi, e como diz na passagem, a hora que ela tocou na hora de Jesus, a hemorragia estancou. E Jesus, assim, na hora,
Senti uma parada estranha que saiu dele, assim. Ele até meio que deu uma assustada e falou assim, tá, quem que me tocou? Quem me tocou? E, tipo, naquela época, tava cheio de gente, era multidão, era quase a cidade inteira na volta dele. E os discípulos, junto com a galera, falaram, cara, Tá doidão, Jesus? tem um monte de gente à sua volta, tá todo mundo te tocando. Ele falou, não, de mim saiu de virtude. E quando tava tudo nessa situação, a mulher, agora que ela percebeu que ela foi curada, ela ficou assustada demais. E ela começou a pensar, minha nossa, eu sou excluída da sociedade. Se alguém me vê aqui, eu tô morta. Se alguém me vê aqui, eu tô morta. Mas ela tomou coragem, levantou a mão e falou, Jesus, foi eu que te toquei. Ela explicou e foi curada. E nisso tudo, já entra um tabu enorme. Jesus quebrou o tabu mais forte daquela sociedade. Porque pessoas impuras não poderiam passar. E Jesus vai lá, filha, vai com Deus, você foi curada. Ele quebrou esse tabu na época onde todo mundo achava isso repugnante. Se tocasse, ia morrer. Tem altos exemplos. Exemplos também de quando o Jesus estava se alimentando com mestres da lei da época e os discípulos estavam comendo com as mãos impuras e os fariseus e os mestres da época já estavam assim se remoendo, sabe? Eu falo, cara, Jesus, como você deixa os seus discípulos comerem à mesa e eles não estão com as mãos lavadas? E nessa situação ele já entrava quebrando esses tabus, colocando algo novo na mente dessas pessoas. N situações que passam isso. E Jesus enfrentou tudo isso, situações étnicas e de determinadas seriedades da época que eram totalmente delicadas de se mexer. Mas se você for parar para reparar na questão de quantas palavras Jesus precisou dizer para essas coisas acontecerem. Jesus, ele simplesmente fez, ele amou, ele fez atos de amor. Com estes atos, as pessoas foram curadas, foram livres, libertas e salvas. E esse é o Jesus. Prazer, esse é o Jesus da adversidade. Aquele que ama, aquele que salva, aquele que cura. Uau. É isso aí, galera. Caraca, não sei nem o que eu ia falar agora, mano, depois disso tudo. Enfim, eu adorei essa questão da gente estar trabalhando mais pelo canal, trabalhando mais por ideias melhores. Queria dizer que já está chegando aí um ano novo, uma coisa nova, coisas novas, Café com Brothers, tempo de reflexão para a galera. Projetos. Vai ser bem bacana mesmo. Então não percam, continuem nos seguindo, continuem. Não esquecemos de vocês, o canal continua, tá aí. Tamo junto, fiquem com Deus. Na força. Dê o like aí embaixo aí, ó. Compartilha com seus amigos e ó. Fechou? Tamo junto, galera. Muito obrigado, até mais, hein? Fiquem com Deus.